essa vai ser a apresentação mais caótica desse evento, provavelmente. E a mais antitipográfica, eu diria. Até eu recomendo, se tiver algum tipógrafo com estômago frágil, fica perto da saída, pode ser que... Eu vou quebrar todas as regras tipográficas que existem. Já deixo de aviso, essa apresentação não tem kerning. E eu vou explicar o porquê um pouco mais pra frente. Mas, por favor, não se incomodem muito. Meu nome é André Brunier. Eu sou designer de formação. Me graduei em 2009 pela FAAP, em São Paulo. E, posteriormente, fiz um mestrado em também design gráfico pela KV en Joost, que ficava em Breda, na Holanda. Hoje já mudou, se não me engano. E foi durante esse mestrado em AKV en Joost que eu tive meus primeiros contatos com programação. Tive aula com o Peter van Boekland e ele ensinou, a gente deu a introdução. Mas foi assim, poucas aulas, foi só um cheirinho, vamos dizer assim. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2017, que eu comecei a realmente falar, não, beleza, acho que tem um potencial aqui, acho que tem algo que eu posso desenvolver, e eu comecei a pesquisar. E hoje, felizmente, eu também sou programador criativo, além de design gráfico. Deu uma bagunçada na minha vida isso, mas de qualquer jeito, hoje acho que é bem legal. Eu gosto bastante, vocês gostam também. Então, o que é programação criativa? Alguém já ouviu? Quem já ouviu esse termo? Ou em inglês eles chamam de creative coding, que é o povo gringo está mais avançado que a gente nessa área. Então, eu comecei a desenvolver essa pesquisa, que eu digo assim, né, que é do design programado, totalmente ilegível, eu sei, desculpa. Vamos dar um reload, ver se é melhor. Não? Vai ser bruto, vai, desculpa. Então, basicamente, a minha pesquisa de design programado ela envolve essa intersecção entre o design gráfico e a programação. É basicamente sobre o core da coisa para mim, é criar as próprias ferramentas. Então, ao invés da gente ir lá e usar ferramentas que já existem, Adobe, qualquer coisa, sabe? Não, eu desenvolvo as minhas ferramentas que elas vão gerar o que eu preciso que seja gerado, para um projeto específico, obviamente. Eu não faço um Adobe Illustrator, porque é muito complexo, mas eu faço algo. Então, por exemplo, essa apresentação que vocês estão vendo, ela é um programa que eu escrevi para gerar essa apresentação. Cucu total, maluco da cabeça. E aí, essa pesquisa envolve também fazer sketch com programação. Então, ao invés de estar lá desenhando na mão, alguma coisa do gênero, eu já abro o código, maluco total. Então, é sobre o design de sistemas que geram design. É pensar o design através do sistema e não do resultado final propriamente dito. Eu queria começar essa apresentação falando um pouquinho sobre meus sketches tipográficos. Quem me segue no Instagram já sabe que eu judio bastante das letras. E basicamente esses sketches começaram em 2018, 2019. Putz, não dá pra ler nada, né? Maravilha. Basicamente é sobre exercitar a programação. Então, para mim era importante, porque eu estava aprendendo a programar, era importante eu me desenvolver, descobrir até onde eu consigo chegar, explorar as possibilidades gráficas que isso permite. Então, porque eu não fazia ideia do que dava para fazer também, eu estava aprendendo. Sobreviver à pandemia, porque chegou a pandemia e eu fiquei 2 anos preso dentro de casa. Comecei a ficar maluco, eu tive que fazer alguma coisa. E, por fim, mas muito importante, divulgar o meu trabalho também. Porque quando eu comecei a programar, eu chegava para as pessoas e falava, estou programando. A pessoa, está fazendo site? Não, eu odeio web design. Aplicativo, então? Não, também não. Então, era muito difícil para mim conseguir explicar para as pessoas o que eu estou fazendo, o que é isso, o que é programação no design. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns desses sketches tipográficos. Essa aqui é a minha interface, tá, gente? Olha só que gostoso. Mas, a partir disso, com código, né, a gente consegue desenvolver o que a gente quiser. No fundo, é esse o poder. Que a gente cria as próprias ferramentas
E essas ferramentas, elas judiam de letras, no meu caso, né? Eu gosto bastante desses sketches, enfim, eu vou passando por eles falando livremente aqui. Então eu comecei a desenvolver esses sketches inicialmente só para brincar, mas eventualmente a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? Sem o mouse é difícil de brincar com esses sketches. Mas como vocês podem perceber, eu não tenho nenhum carinho por letras. Eu amo elas, mas eu sinto que eu sou um tipógrafo fracassado, nunca publiquei nenhuma fonte, então a sensação que eu tenho é que eu tenho que destruir as fontes dos outros para me sentir um pouco melhor. Essa é a ideia. Isso aqui é um sketch bem bacana. Eu não vou nem tentar explicar como é que isso aqui funciona. A gente vai ver um pouco mais para frente alguns exemplos. E esses sketches foram evoluindo, obviamente. Tem alguns mais complexos, alguns que eu levo, sei lá, 2, 3 horas para resolver, e outros que eu levo dias. Ó, sim, isso aqui é o meu lettering. É isso que eu faço de lettering. É um pouco diferente, né? Mas enfim. E aí, obviamente, a gente vai brincando com as possibilidades, né? Então aqui, é assim como na minha apresentação, bibliotecas de física e coisas do gênero, e tem assim, muita coisa acontecendo no background aqui para isso estar funcionando, né? Isso aqui é um sketch, nem eu entendo muito bem o que está acontecendo, pra ser sincero. Eu entendo por cima. Vamos lá. Eu também, não só letras, eu gosto também de judiar de texto. Eu gosto de tornar textos não legíveis, de preferência. A brincadeira é que eu não gosto de ler, então... E esses experimentos, obviamente, as ferramentas, a maneira como isso está acontecendo, é tudo desenvolvido do zero, sempre. Raramente... Hoje em dia não acontece mais. No começo um pouco mais, assim, eu acabava pegando algum exemplo de algum programador foda que tem lá na gringa, ele dava uma copiada, ou pegava um tutorial, alguma coisa do gênero, mas a partir de um momento, assim, a coisa foi começando a ficar natural. É como aprender uma língua, né? Demora um tempo, mas a partir do momento que você começa a entrar nesse universo, isso aqui é legal. Sem mouse. Eu não gosto de texto, tá? Desculpa. E aos poucos, assim, eu fui ganhando intimidade, fui ganhando intimidade com a programação, fui ganhando um pouco de reconhecimento também, porque o Instagram começou a me divulgar. Aparentemente tem um monte de outros tipógrafos que são sádicos também, como eu. Esse aqui eu considerei o pior diagramador de texto que existe, mas a ideia é que você poderia fazer caixa de texto sem mouse. É muito complexo, gente. Trackpad. E aí a ideia é que você poderia, enfim, se construir. Eu tinha feito algum projeto, acho que no Illustrator, alguma coisa que... Não, tá sabendo. Eu tinha que fazer uma caixa de texto assim, bem maluca, assim. E aí, eu sofri para fazer. E aí eu falei, não, preciso escrever um programa que faz isso. Eu nunca usei assim para nenhum projeto isso, mas assim, é só para... esses exercícios são basicamente para... Travou o computador, que beleza, hein? Escreve código bem, a gente trava o computador. Não é pesado, eu escrevi errado mesmo. Vamos lá, qual que é esse? Esse aqui é. Então, assim, são explorações visuais, assim, que não tem como intuito algum assim, comercial. Apesar de que, hoje em dia, muita gente assim, vem me procurar e fala: eu vi esse post seu aqui, vamos fazer igual? Eu não gosto muito de copiar as coisas que eu já fiz para mim e para os outros, mas enfim, de vez em quando acontece. Perdi o meu raciocínio. Esse é o último. Esse aqui é uma doideira. Eu quis trazer aqui só porque é um público tipográfico. Isso aqui era uma ideia que eu tinha
de poder interpolar entre qualquer fonte. Então aqui eu estou com a redonda light da Plau, e aí eu pinto aqui. Então vamos pintar essa parte do texto redonda light, a vinila compressed, vamos para cá, a carbonara, e aí a ideia é que a hora que você começa a misturar muito elas se desfazem, né? Você vai pintando e vai virando qualquer coisa. Eventualmente eu queria fazer uma fonte com isso. E essa eu fiz. Ainda não cheguei nesse nível de insanidade. Quem sabe eu deixo de ser um tipógrafo fracassado. Né? Então esses sketches eles foram acontecendo e foi rolando e as pessoas foram começando a perceber, vamos dizer assim, o potencial. E eu também começando a entender qual o potencial que a programação traz para o design, né? Ou para artes gráficas de maneira geral. Então eu queria compartilhar com vocês hoje aqui alguns projetos profissionais que eu fiz nos últimos anos. Carrega legal. Então, queria falar do Rio Carnaval primeiro, um projeto talvez o mais importante que eu tenha feito. E, curiosamente, foi um projeto que foi bem no começo. Assim, eu ainda estava aprendendo, vamos dizer assim, ainda estava aprendendo a lidar com essa coisa. Eu fiz em conjunto com a Tati e com a Plau que me convidou. A Tati era a mãe da marca. E a gente fez um gerador de logo. Esse projeto foi uma loucura. Terça-feira, 6 horas da noite, Rodrigo Sano me escreve e fala: André, estamos com esse sketch aqui de marca, a gente está tentando animar e não consegue. Nossas ferramentas estão limitando o poder do que a gente pode fazer com essa marca. Você acha que dá para fazer um teste aqui? Vamos brincar? Vamos fazer alguma coisa? Esse é o tipo de oportunidade, gente. Você fala assim, independente se você vai conseguir ou não. Você precisa entrar. Rio Carnaval, com a Tati, pô, óbvio. E foi uma loucura, assim, porque eu me senti como se eu estivesse caindo de paraquedas. O projeto já estava andando há meses, eu estava no fim do projeto, entrei no fim do projeto. Eu me senti como se eu tivesse caído no meio de uma roda de samba, paulista, não sabendo de sambar. Se viram. De terça até sexta-feira, às 4 da tarde, estava eu na frente da equipe da Tati, apresentando isso que eu vou mostrar para vocês agora. Não é isso? Eita. Espera só um pouco, eu preciso abrir o original, esqueci que eu tinha que abrir o original. Essa aqui foi a primeira. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco melhor. Vamos lá. Esse aqui foi o primeiro sketch que eu mostrei para eles. E o que eu acho legal da programação é que a interatividade, essa coisa, só na programação você consegue fazer isso. E eu lembro bem, assim, eu entrei na reunião, a Alice Geles, que estava coordenando o projeto, ela falou: vai compartilhar sua tela para mostrar o que você fez? Eu falei: não, eu mando o link. E aí cada um deles acessa lá o link deles mesmo. E eu lembro bem, assim, de olhar, estava lá no meio da apresentação e tal, aí estava todo mundo assim. Todo mundo mexendo, todo mundo brincando. Eu acho isso muito rico. Acho que isso traz uma camada, vamos dizer assim, a programação abre uma camada de design, né, de você dar significado para a coisa que você não conseguiria nos modos tradicionais, vamos dizer, né, que você alcançar. Então, a interatividade, a questão da geratividade, e aí a animação também, obviamente, acaba entrando nesse pacote. E aí, só para vocês terem uma ideia também de tempo, né? Isso foi em agosto de 2021 e a gente entregou a ferramenta final em março de 2022. Então foi meses de projeto. Obviamente, eu não fiquei trabalhando só nisso o tempo todo. É um projeto que vai e vem, mas enfim. Eu quero compartilhar, vou mostrar para vocês a ferramenta, mas eu acho muito mais legal vocês verem a ferramenta vocês. Recomendo que não ativem o microfone, porque não funciona muito bem, porque eu sou um programador muito medíocre, mas o microfone funciona bem. Os iPhones funcionam o microfone, os Androids não funcionavam, pelo menos na época que eu fiz.
Ele funciona, é que não funciona bem. Eu lembro, o Fred me mandava assim, eu tô na rua, tá um barulho, e não funciona o microfone. Desculpa, Fred, não consigo resolver. Enfim, essa aqui é a versão moderna da marca, só para falar. Existia uma versão antiga que a gente tinha feito, que era as cores chapadas, e aí em 2025 agora a gente atualizou ela, botou esse volume nela, né, com os gradientes e tudo mais. Essa aqui é a ferramenta da marca, basicamente a ferramenta que a Tati e o cliente usam para gerar a marca, as infinitas versões que essa marca pode ter. Obviamente tem as versões do básico, né, de horizontal, vertical, um caractere só para, enfim, gerar assets específicos. A gente consegue então definir todos os aspectos dessa tipografia, né, aqui nesse programa. Então, por exemplo, a gente pode falar que o espaço entre as linhas vai ser maior, ou a gente pode falar que esse espaço entre as linhas vai ser bem grudado. A gente pode falar que o stroke vai ser grosso, ou que o stroke vai ser fininho, e isso impacta diretamente no resultado visual. Para mim, o que é muito rico de trabalhar dessa maneira é que não é minha responsabilidade o resultado final. Eu mando para a agência, para os escritórios, e eles definem qual vai ser o padrão específico. Obviamente tem a minha mão, né? Então, você consegue também definir, por exemplo, o contraste dessas letras, você consegue definir o número de ciclos. Então aqui a gente está com esses, a gente pode reduzir o número de ciclos, a gente pode fazer uma maluquice desse gênero. Obviamente essas opções estão aqui mais para mostrar para vocês. Assim, a gente definiu qual que era o padrão, e o padrão é esse, e esse aqui é a marca oficial. Mas é legal mostrar que existem possibilidades, né? Quando você está trabalhando uma ferramenta em vez de um resultado final, você abre essas possibilidades da ferramenta gerar, de repente, coisas diferentes. E você tem todos os controles aqui. Então eu tenho controle, por exemplo, do movimento, de fazer os movimentos, o samba aqui, ó. Agora ela está tendo um ataque epilético, coitado. Então você consegue, por exemplo, definir o tamanho dessas bandeiras, a bandeira ser enorme, ou de repente uma aplicação um pouco mais delicada, uma coisa mais tranquila. Você consegue definir a variação entre essas bandeiras, porque elas são relativamente ordenadas agora, então eu posso desorganizar elas, por exemplo, deixá-las mais aleatórias, eu posso deixar todas iguais, bem difícil, mas retinha. A gente pode, por exemplo, falar que essas bandeiras vão durar um tempão abertas, elas demoram muito, e aí fica mais tempo aberto ou menos tempo aberto, enfim. E, obviamente, as questões de cor, né? Então aqui, essa é a versão oficial, vamos dizer assim, que comporta todas as combinações de cores de todas as escolas de samba da primeira liga do Rio de Janeiro. Mas a gente também fez as versões de cada escola. Então, por exemplo, aqui tem a da Mangueira, eu só conheço a Mangueira, não conheço as outras. Aqui tem essa outra, tinha essa. Tinha algumas que tinham várias. Então, tinha algumas combinações de cores que eram mais de uma escola, só para a minha defesa. E aí a ideia é que é uma marca que é de todas as escolas, não é de uma escola, né? Então ela pode ser de qualquer uma delas, isso que era bacana. E aí você pode, obviamente, né, definir se vai ser no fundo preto, se vai ser no fundo colorido, se vai ser chapado. O chapado era a versão original, né? Antes da gente colocar o gradiente, né? Com o gradiente, no fundo preto fica mais bonito que o gradiente. E assim, vocês controlam tudo aqui, todas as configurações relacionadas ao movimento do gradiente, do mouse, e aí, obviamente, exporta. Isso aqui pode ser exportado em vídeo, em imagem, em vetor, o que for necessário. Difícil. Vamos voltar para a apresentação. Então, o que é essa marca? Essa marca, para mim, ela é diferente para todo mundo mais, porque só eu conheço ela intimamente. Como que funciona isso, né? Eu quero tentar explicar para vocês um pouquinho qual que é a lógica por trás disso, para desenhar esses vetores todos que a gente está vendo aqui. Tudo começa com a espinha. A espinha é esse... Está dando para ver? A espinha é esse traço verde aqui, que basicamente a gente desenhou na mão todos os caracteres da marca. A gente não, né? O pessoal da Pop desenhou na mão. E o meu programa, ele pega essa espinha, imagina que tem um andadorzinho aqui, ele vem andando,
hora que bate o tamanho, vamos dizer assim, ele marca esse ponto. Aí marca o próximo ponto, ele vai marcando os pontos nessa espinha, ele marca a posição do ponto e o ângulo, para eu poder construir essas bandeiras aqui. Para poder definir onde estão cada um desses pontos. Então, quando eu estou lá no programa falando que vai ter mais espaço entre os outros, eu estou basicamente, esse andador vai andar um pouquinho mais aqui antes de marcar o próximo ponto. Mas eu estou simplificando um pouco ainda para vocês, vamos complicar um pouco mais. Esse aqui é o desenho da bandeira, é um pouquinho em câmera lenta, mais lento, para dar para ver um pouco melhor. Como que a gente rege esse desenho? Isso aqui é um vetor padrão, assim, um vetor Bezier curva em qualquer programa vetorial. Como que a gente rege esse movimento? Né? Como você coordena essa animação? Tem muita coisa acontecendo por trás, no fundo. Obviamente, as hastes verdes, então, só para conceituar certinho. Isso aqui é a bandeira, só para dar os nomes das coisas. Eu estou chamando de bandeira esses elementos gráficos. E aí, para estruturar isso, eu desenvolvi esse conceito, assim, que eu estou chamando de vela. Como se fossem as velas dos barcos, assim, quando você assopra, elas expandem. Então a ideia é essa, né? Você chega com o mouse perto, ele expande. Você tira o mouse, ele some. Então essa expansão nessa ideia de velas. Então tem alguns elementos estruturais aqui. Os que vocês conhecem, obviamente, da curva Bezier, que são os que estão em verde, são os rendos da curva Bezier, e os azuis, que quase não dá para ver, são estruturais, vamos dizer assim. Mas o legal de construir as suas próprias ferramentas, isso aqui foi uma coisa que eu mesmo escrevi. Então, é o mesmo elemento, só que com algumas regras um pouco diferentes. Todos esses elementos estruturais, os que estão azul e os verdes, é a mesma coisa. A única coisa que muda entre eles é a maneira como eles se comportam um pouco. Mas o código é todo o mesmo. É meio modular, assim, a ideia é essa. Né? E aí, por fim, vem a parte mais difícil, pelo menos para mim, que é transformar isso num samba. Né? E aí aqui ele está na frequência que é da marca mesmo. Né? Então, para transformar isso em samba é basicamente matemática. Senos e cossenos, super simples, que vocês estão vendo aqui embaixo. E aí esses senos e cossenos, só para lembrar a todos que estudaram na escola, é basicamente uma função que faz assim, né? Que faz vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então todos esses elementos estão rodando assim, né? Nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, em frequências diferentes, levemente, né? Cada um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí ele faz esse gingado. Né? Se alguém quiser sambar com código, é assim que faz. Né? E aí, cara, é uma doideira para mim pensar isso, mas são 263 bandeiras, 2.893 velas acontecendo, 60 frames por segundo, todos os segundos. Como é que você faz isso na mão? Não faz, né? Fazer um frame desse aqui a gente ia levar dias. Então a programação permite, né, que a gente pense nesses sistemas super complexos que são impensáveis de se fazerem à mão e o computador em 60 avos de segundo está lá calculando tudo isso. É muito poder para mim. Para mim isso é um superpoder quase. Né? Eu gosto de mostrar essa imagem aqui, e como eu falei, eu sou a única pessoa que tem intimidade com a marca. Né? Para mim, a marca não é essa imagem da marca mesmo. Porque se a gente pegar qualquer foto dessa marca, ela não representa todas as possibilidades que essa marca tem. Mesmo que a gente ficasse aqui horas observando essa marca, iam ter infinitas outras possibilidades de acontecerem outras coisas. Então, a única maneira de representar essa marca que comporte todas essas possibilidades é no código. São essas 800 linhas de código que estão aqui no fundo, que definem tudo o que vai acontecer nessa marca, comportamento dessa marca. Perdi minha linha de raciocínio. Então vamos para o próximo projeto. Esse aqui é um projeto muito bacana, que eu fiz também com a Plau, que é a TBWA, que
que é um gerador de lettering. Posso estar usando a palavra lettering errado, se for o caso, mas enfim. Esse projeto ganhou alguns prêmios, enfim, super bem recebido. A Paul desenhou essa fonte, que era chamada TBWA Grotesque, que é uma fonte que tem umas características de desenho bem específicas, esses ink traps, a falta da versão slanted também, esse ângulo bem agressivo, né? Mas tudo isso fazia parte da identidade visual da marca deles. E o meu desafio era basicamente pegar essa fonte que a Paul desenhou e destruir de várias maneiras possíveis. E aí, a dificuldade, uma das dificuldades de programação, uma coisa é você fazer uma marca, outra coisa é você fazer várias coisas diferentes, vários resultados gráficos diferentes com o mesmo sistema. Isso é complexo. Que não dá para eu fazer um código para cada distorção diferente, seria completamente insano isso. Então eu preciso pensar num sistema único que eu consiga gerar várias distorções diferentes. E como que isso acontece? Por cima, tá? A gente tem a fonte original, e aí, dentro do meu programa, dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho essa função que converte a fonte para vários pontinhos. Então, ao invés de a gente estar trabalhando com a curva BZ tradicional tipográfica, a gente está subdividindo esses segmentos em milhares de pontinhos, muitos pontinhos. Tanto que a gente não consegue ver, né, nesses exemplos aqui, parece curva, mas não é curva. Se você olhar bem pertinho, são vários pontinhos próximos. Um verdadeiro assassinato tipográfico. E aí eu uso da matemática vetorial para distorcer, ou seja, para pegar esses pontinhos e falar, você vai para cá, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá, e aí a conjuntura, vamos dizer, de tudo, gera esse resultado, o resultado final. Então, só para demonstrar para vocês, esse é o resultado que sai da ferramenta. Né? Então, ao invés de, parece curva de longe, mas se você olhar bem de pertinho, você vai ver que é uma loucura. E esse aqui é outro exemplo. Nenhum humano faz isso. Nenhum humano trabalha assim. Só o computador a gente vai trabalhar assim. Só com código, né? Você vai conseguir manipular isso. Porque é isso. Vai precisar manipular isso aqui, coitado. E aí, com esse mesmo sistema, né, de simplesmente pegar esses pontos e jogar para lá e para cá, a gente consegue gerar essas várias distorções. Deixa eu abrir esse programa também para vocês verem. Não vai travar, hein? Acho que ele está carregando alguma coisa na internet. Né? Então, esse era um programa que a gente desenhou especificamente para esse projeto também, e ele vai gerando essas... Aqui está no modo automático, deixa eu desligar o modo automático, shuffle pulse. E a ideia era que, obviamente você pode escrever qualquer coisa aqui, tá ótimo. E a ideia é que você poderia gerar o seu próprio lettering dessa maneira, né? Clicando. Aqui está no aleatório, mas você pode definir, falar, então, eu quero cloud. E aí você fala, eu quero cloud nessas letras, eu quero zigue-zague nessa aqui. Enfim, você conseguiria desenhar do jeito que você quer o seu lettering. Também salvar isso em vídeo, salvar isso aqui salvava em GIF, PNG, MP4, se fosse necessário. Obviamente também tem as questões tipográficas, então você pode escolher a versão bold da fonte, backslash, que eles estão chamando aqui de slanted, a itálica, todas as versões que tem dessa fonte. A gente pode também definir espaçamento entre letras, definir espaçamento entre linhas, o alinhamento, essas coisas básicas. Mas que são coisas básicas nos softwares padrões. Eu tive que fazer isso tudo na unha. Teve um trabalho
Mas enfim, e a ideia é essa, né? A ideia é que, na verdade, a gente desenhou esse programa para que ele circulasse entre essas poses, que eu estou chamando assim, e aí depois voltasse para o zero, né? Para a gente fazer o vídeo em loop, para a gente conseguir ter esse vídeo em loop para o pessoal usar lá. É só isso que eu tenho que falar sobre isso. Vamos lá. Como é que eu estou de tempo? Tá bom. Tá de boa. Mas um projeto muito legal que eu fiz com a Tátil, esse particularmente, eu acho que eu gosto mais desse do que todo mundo mais, todo o resto das pessoas, porque eu acho que esse projeto não alcançou o que poderia ter alcançado. O que aconteceu aqui? Tipo de gráficos. Ótimo. O projeto da Enjoei, então, eu fiz com a Tátil, e aí o briefing aqui era basicamente, a gente está desenhando a Enjoei Display com a Black Letra, e é essa fonte que tem uns extremos bem extremos, né, entre os caracteres, né, entre mais o Black e o Ultralight, ou Condensed, enfim, como eles chamavam. E a ideia que eles tinham era de construir patterns animados com isso. O briefing aqui, isso aqui animava um pouquinho, tinha uma animação bem básica aqui assim, né, mas a ideia era fazer isso, essas fontes, né, alternando entre o Light e o Black e fazer isso se animar. Mas, de novo, né, sem as ferramentas, então o briefing foi muito aberto, assim, uma coisa bem indireta, vamos dizer. Ops, é isso, né? Deixa eu mostrar para vocês a ferramenta final, porque lá eu vou explicar como é que funciona isso. Então essa aqui é a ferramenta do Enjoei. Eu vou explicar isso aqui por partes, tá? Essa ferramenta é bem complexa, na verdade. Deixa eu só reduzir esse pattern de 1 por 1. A gente vai ter uma letra só inicialmente. E a ideia é a seguinte, esses caracteres eles estão sempre oscilando, então, entre o black e o white, black e white, e a gente consegue dar movimento para isso, né? A ideia é que a gente consegue, por exemplo, que a gente consegue movimentar esse caractere horizontalmente, verticalmente, na diagonal, aleatório. Você consegue definir quanto movimento vai ter, se vai ser um movimento grande, se vai ser um movimento bem pequenininho. A gente consegue definir, por exemplo, que em algum momento eu quero que você reduza para 50% do tamanho, então ele cresce e diminui também. A gente pode falar que eu quero que você rotacione 90 graus em algum momento, então a gente vai gerando animação. Aqui eu estou com um caractere só, para simplificar um pouco para vocês, para conseguir explicar isso. Então você consegue definir essas questões básicas assim, dos movimentos dos caracteres. E aí quando a gente expande isso, vou voltar aqui para 20 por 20, isso ganha outro valor. Né? E como vocês podem ver, o que é curioso aqui, é que esse pattern, os caracteres todos fazem o mesmo movimento, né? Cíclico e o mesmo movimento. Mas eles estão levemente, eles não estão acontecendo ao mesmo tempo esse movimento, né? Eles estão desalinhados. E aí aqui a gente vê que, por exemplo, esse movimento está meio na horizontal, né? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer de cima para baixo, perdão, direção do movimento. De cima para baixo, por exemplo. É o mesmo movimento, só que agora ele está de cima para baixo. Na diagonal, mesmo movimento, só que agora na diagonal. Então, eu tenho controle aqui de como que eu distribuo esse movimento para ele acontecer. E aí o que eu gosto mais, particularmente aqui, é esse botãozinho aqui aleatório. É muito difícil explicar o que está acontecendo aqui, mas a melhor maneira que eu tenho para explicar é como se fosse um moiré matemático. A resolução do meu grid aqui, ela é uma, e eu estou fazendo uma resolução do movimento muito menor, e aí gera esse moiré, como se fosse. É horrível isso, eu não vou conseguir explicar isso muito bem. Mas a ideia, o que eu gosto dessa ferramenta, o que eu mais gosto dessa ferramenta, aqui tem obviamente versão circular, linear e tal, é esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho é o botão mais legal que eu fiz na minha vida. Que cada vez que você clica, acontece uma coisa muito louca. É aleatório, ele gera patterns animados. Você também obviamente consegue definir. Então, se eu quero usar o caractere S, se eu quero usar o caractere 5, você escolhe o caractere
você quer. Então, com esse movimento aleatório, ele gera esses moarrês que são muito imprevisíveis. É muito difícil de você conseguir conceber isso. Isso foi meio que sem querer, assim, vamos dizer. Durante o processo eu percebi que existia essa possibilidade, que isso abria muitas possibilidades gráficas. Assim. Se deixar, gente, eu devo ter gastado umas 20 horas já só clicando nesse botão. É muito legal. E aí aqui tem esse movimento mais linear, que aí é mais linear sempre. Ele é aleatório também, mas é linear. Mas esse aqui é muito legal. E aí, obviamente, você também consegue definir cores, né? Então, vibrou. Consegue definir as cores, as características, né, desse pattern, exportar isso, enfim. E aí também tem a versão circular, né? Então você também tem esses movimentos nessa distribuição, né, nesse arranjamento dessas letras. E tem uma versão espiral também, que aí gera uns resultados bem... Como é que fala? Eu falo em inglês só na cabeça, desculpa. São resultados bem interessantes, de qualquer maneira. Eu fico muito triste de ver hoje a Enjoei não usa esses movimentos nenhum. Eles só usam isso aqui estático. Eu nunca vi eles usarem esses movimentos. Eu falo, pô, nada. Tudo bem, eu estou feliz de estar apresentando esse projeto de qualquer maneira, é isso que importa. Enfim, as possibilidades são literalmente infinitas. A gente pode ficar clicando nesse botão e não vai ter duas iguais. E eu acho isso muito rico, né? Trabalhar dessa maneira. Né? Eu não estou entregando para o cliente um resultado, eu estou entregando infinitos resultados. Eu devia cobrar muito mais caro. Aí você consegue até flipar algumas letras. Tem coisa... Essa ferramenta é super complexa, na verdade. Consegue aleatorizar a distribuição fazer menos linhas, mais linhas, uma coisa mais difícil. Show. Estou atropelando muito essa apresentação. Vamos lá. E aí, por fim, eu queria compartilhar esse projeto. Deixa eu carregar de novo. É muito caótico, é muito sem controle isso aqui, gente. Eu queria compartilhar esse projeto também, que é super bacana, que eu fiz com a Rebu. Esse é um pouco mais recente. Que é também um gerador de lettering. E aí a ideia aqui era... A Regreen é uma empresa que faz essas coisas aí ligadas ao meio ambiente. Eu nem sei dizer o que eles fazem. E a ideia é que a gente tinha uma fonte, quero carregar o nome da fonte direito, a Sharp Grotesque, e aí a gente, deixa eu carregar de novo, desculpa, deixa eu fazer um negócio aqui. Vai embora todo mundo, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vamos carregar junto, pronto. E aí a gente traduzisse, né, ou ilustrasse essa fonte de alguma maneira, de maneira que ela pudesse ser o pau-brasil, a representação do Samambaia Sul, da orquídea, a trepadeira, e aí em 3 versões, né? Regular, light e gold. E o desafio é semelhante assim, com relação ao do TBWA, no sentido de temos que desenvolver um sistema que gere todos os resultados. Como que a gente pensa nisso? O sistema em si, ele até, o princípio dele, ele é bem parecido com do Rio Carnaval. Né? Então a gente também tem uma espinha, que a gente desenhou na mão todos os caracteres dessa fonte, não todos, mas fiz bastante. E aí o programa faz a mesma coisa que do Rio Carnaval. Ele vai, marcou um ponto, marcou um ponto, marcou um ponto, e aí no caso aqui, em vez de ser as bandeiras, né, são essas folhas. Deixa eu mostrar para vocês o programa final. Você vai estar animado, muito legal. Só um minutinho. Esse programa é a mesma coisa, né? Você também consegue digitar o texto que você quiser e você também consegue manualmente definir que cada caractere vai ter. O negócio da versão animada, por exemplo, essa versão animada, vamos randomizar. Quebrou ali o nível. Então,
cada um dessas espécies, vamos dizer assim, tem um desenho diferente e tem as 3 versões. Deixa eu mostrar um por um aqui, deixa eu resetar. Então, por exemplo, temos o pau-brasil light, aí a gente tem o pau-brasil bold e o pau-brasil field, que eles chamam. Então a gente pegou o desenho da folha do pau-brasil e tentou de alguma maneira reproduzir isso aqui. Temos a samambaiaçu, por exemplo, light, a samambaiaçu bold e a samambaiaçu field. Também pegamos a folha da samambaiaçu e desenhamos. E obviamente entre esses dois aqui são bem parecidos no sistema. Folhinhas, só muda o desenho da folha, a frequência com que elas acontecem, o ângulo delas, e tudo isso a gente consegue definir no programa, né, quer dizer, no código, né? Aqui no programa a gente não consegue. Aí a gente tem também as orquídeas, orquídea bold, orquídea light e orquídea field. Eu gosto do movimento das orquídeas, parece que está batendo um ventinho assim. E por fim, a trepadeira. Aí a trepadeira é bem aleatória, né? Assim, ela parece bastante com a samambaiaçu, mas ela não tem ângulo, então ela fica mais aleatória. Esse programa não é tão complexo, ele tem algumas questões aqui de cromáticas, né? E tem um pouco disso também no meu fazer, né? Quem que vai usar essa ferramenta? Né? Se vai ser um designer, se vai ser um cliente, se vai ser um cliente, né? Um designer do cliente, porque se, por exemplo, a ferramenta do Rio Carnaval era a Tati que ia usar, então eu podia deixar tudo em aberto. Porque a Tati é a mãe da marca e ela sabe o que pode e não pode ser feito. Nesse caso aqui, por exemplo, é o cliente. Então é uma ferramenta muito mais restrita. Não tem como se mexer no desenho dessas fora do padrão que a gente definiu, né? Então isso é uma questão bastante importante assim, no desenvolvimento dessas ferramentas, porque eu consigo mexer em todas as ferramentas que eu faço, mas eu sinto só eu consigo muitas vezes. Só eu mexo. Muitas vezes eu estou mandando para o cliente, para o escritório, assim, passou 1 ou 2 semanas assim, e aí eu falo, caraca, os caras não conseguiram ainda lidar, porque é muita insanidade mesmo. Enfim. Então, eu posso deixar uma mensagem final para vocês, é para vocês judiarem das suas letras, mas quebrem mais regras. Queria de novo agradecer, e se alguém quiser me seguir no Instagram, tem aqui o QR Codezinho. Eu posto umas bobagens lá também. É isso. Obrigado.